Então a gente vê que quem está investindo mais está crescendo mais. Isso os números estão mostrando. Os respondentes nos trouxeram isso. Então o meu insight é, eu como gestor, eu ia para essa linha. Buscar inovar com parcerias, que empresas podem me apoiar, o que essas empresas têm que eu possa junto adquirir delas e levar para o meu cliente. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos mais um Além do Software, o videocast que explora os temas mais relevantes para software houses e empresas de tecnologia. Hoje a gente vai trazer um retrato atualizado do mercado de software do país, com o panorama da Software House 2025, tá? Esse é o segundo ano que a gente faz esse levantamento, que tem como objetivo mapear o cenário das software houses no Brasil. Foram coletadas mais de 400 respostas, tá? E é claro que a gente fez todo um processo de validação para garantir a qualidade desses dados e também tirar os melhores insights. Mais da metade das empresas participantes são micro e pequenas empresas, ou seja, faturamento até 4,8 milhões de reais. Isso significa que o setor de software do Brasil é dinâmico e também tem muitas oportunidades de crescimento, também muita inovação e muitas oportunidades de escalabilidade. Durante esse episódio, nós vamos debater aqui alguns dos principais achados dessa pesquisa, mas também de forma bem superficial, não dá para falar sobre tudo. O relatório completo, em mais detalhes, você pode encontrar em um link que a gente vai deixar disponível aqui em algum lugar, seja nesse vídeo, seja na descrição da bio. Beleza? Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente tem um quebra-gelo aqui, que é o batismo do nosso participante. O participante que está aqui pela primeira vez é o Marcelo Braga. Você precisa compartilhar com a gente uma situação inusitada que você viveu aí na empresa, em algum evento da empresa, alguma situação que ocorreu, tá? Esse é um quadro de quebra-gelo aqui do Além do Software. Rapaz do céu. Cara, eu trabalho na inovação, né? Trabalho no Speed Lab. E lá nós temos um processo, né? Quando a gente vai fazer novas descobertas, quer fazer algum levantamento de mercado, de informação de mercado, a gente tem a prática de fazer um cliente oculto, sabe? A gente tem um e-mail fictício, cria uma empresa fictícia, né? Se comunica de uma forma diferente para levantar informações de concorrentes, né? Para entender como que a gente pode se posicionar com o novo produto. Cara, uma vez eu tava fazendo um cliente oculto e o cara sacou que eu era da TecnoSpeed. E o cara falou assim, não, vamos parar por aqui, não vou dar continuidade, acho que não vale a pena atender vocês. Cara, foi bem constrangedor, viu? Tivemos que parar ali o cliente oculto e bola pra frente, né? Mas faz parte. Eu acho que da próxima vez podia tirar a camiseta da TecnoSpeed. Tirar fundo de tela. Faz parte, é os perrengues, né, Marcelo? Faz parte do processo, né? Boa. Mas aí a conversa acabou ali mesmo, fechou a calma. A reunião durava 1 hora, acabou em 20 minutinhos ali. Acho que a pessoa, não sei se já me viu em algum evento, enfim, mas ela conseguiu fazer a conexão que eu era do TecnoSpeed. Aí zicou tudo. Caramba. Faz parte, né? Valeu, Marcelo. Obrigado por compartilhar com a gente. Você é da TecnoSpeed? Não. Bora lá pro conteúdo então, pessoal. Vamos lá. Ô Rafa, aproveitando aí a tua presença, antes da gente entrar assim diretamente nos dados da pesquisa, eu queria entender, hoje você como diretor de mercado na TecnoSpeed, né, trazer pra gente o que motivou a gente a começar a fazer esse trabalho, levantamento, essa pesquisa, esse panorama de software houses. Olha, esse aqui já não é o primeiro, né? Então a gente já vem há um tempo fazendo essa pesquisa. Essa pesquisa ela tem um número muito significativo de participantes e a gente faz isso porque é um dos valores que a TecnoSpeed entrega para o seu cliente, que é a informação de qualidade. Né? Então, esse panorama, esse diagnóstico da software house brasileira é para trazer um benchmarking para as software houses, né, para ajudá-las a fortalecer subsídios para suas estratégias, para o seu planejamento, saber onde vão atacar, né,
quais são os melhores, quais insights que eu ainda não estressei, que eu não pensei e que o mercado pensa e eu ainda não, né? Como que estão os meus pares, assim, empresas comparáveis a mim, como que eles estão crescendo, como eles estão investindo, quais são suas preocupações, quais são os desafios, o que que eles estão planejando, será que eu estou indo num bom caminho ou não? Então o panorama é isso, para buscar fortalecer a software house em todo o país com informações de qualidade, né? Importância, né? Isso Eu mesmo. me lembro quando a gente fez o primeiro Software House Sucesso, a primeira edição, e também teve uma iniciativa na Software by Maringá, uma associação aqui, software aqui da nossa região, com benchmarks. E justamente o que você está dizendo, né? É difícil de você encontrar essa informação para um segmento tão específico que é o segmento de software house, o desenvolvimento de software. A gente encontra benchmarks de uma série de outros segmentos, mas específico de empresas de software. Então, a própria TechnoSpeed teve dificuldade de ter esses números, né, para se comparar. Acaba contribuindo, sim, muito com a estratégia, né? E a gente vai disponibilizar isso aqui, essas informações no detalhe, né, para o público, e lá vocês vão poder ver, né? Eu estou crescendo, já não sou mais uma micro, sou uma pequena empresa. O que as pequenas empresas estão acontecendo? Eu sou pequena, eu sou média. Uhum. Quais são as características da pequena e média empresa? Porque conforme você vai crescendo, você também vai ampliando as suas necessidades de estratégias. Então aqui vai revelar dados importantes para que você tome base para montar suas estratégias conforme o seu crescimento, né? Legal. E Marcelo, você que apoiou, né, na apuração desses dados, já dando um spoiler, assim, como é que foi para você ter essa visão dos dados e você também trabalha com inovação, ou seja, você também está antenado ao que está rolando no mercado, não só desenvolvimento de software, mas de startups, né, de empresas de tecnologia. Como é que foi para você visualizar esses dados? Hein? Cara, foi bem legal. E eu concordo quando vocês disseram que é difícil levantar esse tipo de informação, porque boa parte das informações que nós conseguimos levantar nesse questionário são informações sigilosas. Você não chega na empresa e fala assim, cara, qual que foi teu faturamento, qual que é teu ticket médio, qual que é o teu indicador X, Y. Você não consegue essas informações. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente trabalha num formato anonimizado, né? Então, o respondente, né, a software house que colocou as informações lá, a gente coletou os dados, as métricas, as informações, só que a gente não consegue vincular que aquela resposta pertence à software house do CNPJ tal, a gente não tem essa informação. Legal. Né? Então, essa metodologia... Dá uma segurança, né? Dá uma segurança, né? Você tem segurança de colocar as suas informações ali, e isso não vai prejudicar você, porque o teu concorrente vai entender que você está assim e vai fazer uma ação para te atacar. Isso não vai acontecer. Nós conseguimos uma quantidade bem significativa de respostas, tá? Legal. Foram 420 respostas. Porém, nós fizemos uma curadoria também nessas respostas, né? Porque muita coisa vem um pouco poluído, às vezes a pessoa por ser anônimo, a pessoa coloca alguns números ali que a gente entende que não condiz com a realidade dessa empresa. Então nós estabelecemos uma série de regras, né? Basicamente cruzar as informações, né? A gente olha ali, por exemplo, o valor que ele colocou de faturamento, com a quantidade de colaboradores, com a quantidade de clientes que ele fala que ele tem, com o ticket médio, cruza algumas informações e cria regras para entender se a resposta é válida ou não é. Então, das 420 respostas, né, inicialmente, nós conseguimos eliminar uma parte delas de cabeça. Aí foi mais de 370 pesquisas validadas. Foi. Então foi um número alto ainda. Isso mostra muito bem a realidade das empresas brasileiras, né? É um número bem significativo, tendo em vista o tamanho da amostragem, né? Tendo em vista a estimativa total de empresas no Brasil, né, nós temos uma amostra bem significativa que representa, de fato, a realidade das empresas. E esse método é um método de remover os outliers, vamos dizer assim, né? Um método para tirar também ruídos aí de qualquer pesquisa que é feita. Então, legal você ter esclarecido aí essa questão da anonimização, né? E aqui no panorama também são dados estatísticos, né, que são apresentados. Então, realmente não dá para saber que empresa que é.
Acho que a TecnoSpeed também está muito bem posicionada para poder gerar esse tipo de informação, né? Porque a gente não concorre, na verdade, com os nossos clientes. É uma diretriz da empresa não concorrer com as empresas de software. Então, a gente não deve usar isso mesmo que a gente tivesse o nome da empresa, a gente não usaria isso para fazer alguma outra ação. E o que me surpreendeu pela quantidade, a confiança que eles têm e a necessidade de participar e depois usar as informações, né? Sim. Porque depois todos os participantes terão acesso Sim, a esses sim, dados, né? com certeza. Então, você vê que é um trabalho que colabora aí com a nossa comunidade, né? É uma comunidade, de certo modo, unida, né? E imagina, cada um ficar conversando com 2, 3 empresários. Aqui não, já tem mais de 300. Já tem um panorama, né? Isso. Legal. Bacana, gente. E assim, eu reforço aí a importância. Esse foi um levantamento que começou no final de 2024. O objetivo, como o Rafa falou, de fortalecer o setor, né? Fortalecer o desenvolvimento de software nacional. E te convido na próxima pesquisa a participar com a gente. Você vai estar ajudando a fortalecer o nosso setor. E ao final também desse bate-papo nosso aqui, ele tem alguns insights, né? Como eu já mencionei anteriormente. A gente vai mergulhar aqui em alguns insights. Mas você também pode acessar os nossos canais e também acessar o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar discutindo sobre, com outros gestores de software house, discutindo também sobre esses insights aqui do panorama. Beleza? Vamos lá, então. Entrando nos dados aqui, Rafa. Vocês têm aqui qual foi o perfil, né? Quais foram o perfil de empresas que responderam à pesquisa? Olha, mais uma vez, a grande maioria das pesquisas foram realizadas por micro e pequenas empresas, né? Então, em torno aí de 80%, como foi feito no ano passado, essas empresas continuam sendo bem aderentes à pesquisa, né? Uhum. Então a gente vê que no Brasil a maior parte das empresas são micro e pequenas. Então vai ser interessante porque essas empresas vão ter bons dados para se comparar. E o restante ali em torno de 20% são entre médias e grandes. E aí, de diversos setores, como é que foi Foram principalmente setor comércio, varejo, serviços, né, indústria. Então teve uma gama interessante aí de setores. Os principais são esses aí. Os principais são esses que responderam, que atendem esse público e que vai dar para as pessoas se comparar bem desses setores, né? E a gente espera, né, que possa agregar para o desenvolvedor de software em todo o Brasil, né, esses dados aí para mapear suas oportunidades. Uhum. Não é fácil achar oportunidades, muita gente quebra a cabeça, faz brainstorm e essa pesquisa vai ser uma fonte de oportunidades para tomar decisões. Legal. Falando do perfil aí, um dado aqui que me chamou bastante atenção também foi a quantidade de empresas respondentes aqui da nossa pesquisa do estado de São Paulo. Uhum. Não lembro agora, mas cerca de mais de 40% dessas empresas estão no estado de São Paulo, né? E aí, assim, a gente teve respostas praticamente de todos os estados, mas o estado de São Paulo tem uma dominância dessas empresas, né? Então, assim, eu até estava tentando refletir o motivo disso aí, né? O impacto, por exemplo, que o ambiente que essas empresas estão para favorecer o desenvolvimento de novos negócios, né? O impacto, por exemplo, de ter um parque tecnológico, uma aceleradora de startups, fundos de investimento, universidades para prover mão de obra, né, para essas empresas. Então, eu estava refletindo um pouco nisso, né? E tentando entender, olha, será que no estado de São Paulo o ambiente realmente é mais favorável para o desenvolvimento dessas empresas? Mais pujante, né? Mais pujante, exatamente. Eu vejo que o estado de São Paulo ele se destaca, embora a gente tenha uma certa participação também de estados como Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Se eu fosse colocar aí num mapa complementar a esse destaque, que obviamente é o maior estado em termos de contribuição, né, das empresas, mas esses outros estados também vêm mostrando aí poder de atuação. A causa e o motivo, acho que cabe essa reflexão que você trouxe mesmo, Marcelo, acho muito pertinente, né? O que tem feito as empresas ainda perdurarem ali no centro São Paulo? Eu digo assim, há alguns anos atrás, realmente o grande centro de tecnologia era São Paulo, e alguns anos que eu falo vamos colocar uns 20 anos atrás aí, Sim. né?
É o grande centro de tecnologia. Agora, hoje, vou dar o exemplo de Maringá. Muitas empresas vieram, têm a sua sede em São Paulo, mas trouxeram as suas, chamadas de filiais, aqui para um polo que é Maringá. Eu não sei se essas empresas realmente, como que elas se comportaram respondendo a pesquisa. Pode ser que elas, pela sede ser em São Paulo, responderam a pesquisa que estão em São Paulo. Né? Mas aí a gente não tem como saber, porque a gente não tem lá exatamente o CNPJ, o nome da empresa, né? Mas esse pode ser um dos fatores. Mas entrando um pouco também mais na pesquisa, e eu acho que é uma pergunta que grande parte da nossa audiência quer saber, né? É em relação ao crescimento mesmo, porque quando a gente para falar sobre benchmark, talvez o indicador que mais brilha no olho, né? Mas e o pessoal tá conseguindo crescer? Não tá conseguindo crescer, principalmente em função das dificuldades que a gente vê num cenário macroeconômico que a gente tem hoje. Hoje, se você deixar um dinheiro, né, num Tesouro Direto, deixar num CDB, deixar numa Selic da vida, num CDI da vida, a gente vai ter lá pelo menos uma rentabilidade de 13%, 14%. E em contrapartida, né, ou seja, você está investindo o seu dinheiro e deixando ali num investimento que vai te trazer um retorno sem você, entre aspas, ter que fazer nada. Menos risco, né? Menos risco e sem ter que fazer nada. Agora, quando você vai para um nível empresarial, tem que valer a pena você botar o dinheiro e esse dinheiro retornar para você. E a dúvida que fica as empresas, está valendo a pena botar o dinheiro na empresa e essas empresas estão crescendo ao ponto de retornar esse investimento significativo e acima desses juros aí, né, que a gente tem em outros tipos de investimento? Como é que você viu esse mercado aí, Marcelo? Uma das questões foi justamente analisar o crescimento da empresa, né, olhando em relação ao ano anterior. E assim, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de porcentagem, né, acho que é importante destacar que uma coisa é uma startup que crescer 50%. Uma startup. Outra coisa é uma empresa de grande porte crescer 50%. Porque 50% em cima de 100 mil é uma coisa. Em cima de 100 milhões completamente diferente. Completamente diferente. Tá? E a nossa pesquisa ele abraçou ali vários portes de empresa. Tá? Mas me chamou bastante atenção negativamente que uma parcela significativa dessas empresas estagnou. Não teve crescimento nenhum, tá? Então isso me chamou... Nem para cobrir a inflação. Isso sem falar para cobrir a inflação, mas se a gente olha para cobrir a inflação, aí o número é bem pior, né? Quase 50% das empresas não cresceram nem o que a inflação chegou. Então realmente é preocupante, porque todo ano os teus custos vão aumentar, o teu fornecedor vai colocar reajustes, o teu colaborador vai custar mais caro para você. Então o mínimo que se espera é que você cresça, né, de uma forma superior à inflação. E uma parcela significativa dos respondentes não cresceu nem isso. Né? Claro que houveram exceções. Empresas que cresceram, inclusive, acima de 50%, acima de 30%, né? São valores bem expressivos, né? Mas... O que tem de característica, não sei se dentro dessa análise de dados você conseguiu cruzar, de característica de empresas que conseguiram crescer desse cohort, né? As que mais se destacaram, o que elas estavam fazendo ali, que outro número que chamou a atenção de investimento, de aquisição, inovação, retenção de talento, o que foi a mais? Essa foi um cruzamento que nós fizemos, né, porque tô olhando para a Tecnospeed, né, a Tecnospeed tem uma diretriz de crescimento e um pilar estratégico do crescimento é a inovação, né. Então, para nós foi meio que natural fazer esse cruzamento. Tanto que as empresas estão investindo em inovação e o tanto que elas estão realmente crescendo, né? E a gente constatou uma ligação direta, né, entre o investimento em inovação e, de fato, o crescimento. Empresas que não estão investindo em inovação, existem empresas aqui que falaram que elas não precisam inovar e você vê que é justamente essa empresa que não está crescendo. Ou investe muito pouco, né? Ou investe muito pouco. Então... Exatamente. Porque muitas vezes a empresa está ali apagando incêndio, né? Só resolvendo BO, resolvendo bug, né, do software e acaba não mobilizando tempo, não investindo na inovação
e isso impacta a empresa a médio e longo prazo, né? E outro ponto também é que elas ficam para trás comparado à concorrência, né? A concorrência que inova, ela se diferencia do mercado e o usuário lá na ponta tem necessidades, novas demandas. E muitas vezes está perdendo. Então a gente vê que as empresas que não inovaram são as que menos crescem porque está usando os mesmos recursos, o mesmo produto, ano após ano, uma hora o produto defasa, né? Eu não falo defasa em tecnologia, mas defasa em recurso, em novidade, em valor, né? Então a pesquisa ela trouxe isso mesmo. E assim, foi legal também, porque uma outra pergunta da pesquisa é a perspectiva dessas empresas para esse ano de 2025. Né? Ou seja, a gente olhou para trás, viu qual que foi o crescimento em relação ao ano passado, mas e para esse ano, o que elas estão esperando? E o que a gente pôde ver, né, para esse ano é uma perspectiva muito melhor. Né? As empresas elas estão achando que vão crescer mais, né? O número está mais favorável. É claro que assim, é perspectiva, né? Muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte. Mas a visão desses gestores aqui é que esse ano vai ser melhor. É importante também a gente buscar entender se na visão deles está melhor, mas se está fundamentado em alguma coisa, né? Se tem alguma estratégia, se foi formulado alguma coisa para de fato justificar essa perspectiva mais favorável, ou se é um achismo, né? Machismo por achismo é complicado, né? Eu acho que esse ano vai ser melhor. Mas por quê? O que você vai fazer diferente? Né? Então, acho que muitas vezes, através dessas respostas aqui, desses dados, a gente pode dar alguns insights aí para os gestores tomarem algumas decisões. Legal. Então, tem uma relação direta entre crescimento e investimento em inovação baseado nesses dados, né? Agora, quando a gente olha também para o lado da aquisição, né, Rafa? Aquisição e vendas, como é que você viu essa prévia, né, desse relatório? Quais foram os insights que você tirou dessa primeira prévia aí dos dados desse panorama? O que a gente pôde ver? Desculpa, só te interromper, né? Mas só ligando aqui com a pergunta, quando a gente está falando de crescimento, a gente está falando de crescimento de receita. Sim. E um dos pilares que traz esse crescimento de receita é as vendas, né? Evidentemente. Né? A inovação, ela ajuda a ter uma argumentação ou a alcançar um público diferente, mas o fato é que ele se reflete aonde? Um aumento de ticket médio, aumento das vendas adquirindo um novo cliente. Né? Então, nesse sentido, tá, Rafa? O que a gente viu que muitos deles ainda dependem do boca a boca. Né? Uhum. Então você vê que muitos ainda estão dependendo dessa forma, né, de alcançar novos clientes a partir da indicação. Né? É verdade que também a pesquisa mostrou que clientes que entram no boca a boca normalmente eles são mais, retenção é maior, mais fiéis. Uhum. Foi apontado que em torno de 3 anos é o tempo de média que dura clientes que entram nesse formato. Já no outbound ou no inbound, não são tantos que estão investindo e também mostrou que quem está investindo está tendo um tempo de vida ou de média do cliente ali em 1 ano, né? Então é bem menor do boca a boca. Aí nos fala, né? Então você vai precisar de ter um maior número de investimento e de clientes entrando no inbound e no outbound. E no outbound ele é mais demorado, entra uma quantidade menor. Mas ele vai ser mais fiel. Então a gente vê que dá para tirar um insight sobre a importância de uma estratégia de talvez uma aquisição a partir de indicação, né? Que é um perfil mais fiel. Uhum. Então dá para tirar alguns insights assim. Já o inbound e outbound já são clientes que ele vem por buscas eletrônicas, no Google, alguma coisa. Normalmente é um perfil diferente, né? E também fazer um trabalho de como fidelizar esses clientes. Então você vê que aí já dá um insight bem legal sobre a importância quando você pegar na tua base de clientes como que eles estão, qual que é a origem deles e não trabalhar da mesma forma. Então você tem que dar uma atenção diferente dependendo da origem. Então um insight bem interessante que a pesquisa conseguiu trazer para a gente também. Eu acho interessante, assim, olhando para o perfil de empresas, né, as pequenas e médias, e tendo essa relação, essa característica, vamos dizer assim, de retenção. Né? Sim. O canal de aquisição com a característica de retenção. E aí vamos mais para o sentimento e não para os números.
Eu converso com muito gestor de software house, né? Tive a oportunidade ao longo desses mais de 15 anos aí na TecnoSpeed de conversar com muitos mesmo. E o que eu percebo? Que a maioria, 95%, talvez mais, se orgulha muito da relação de confiança que eles constroem com os seus clientes. Então é algo que faz com que o churn desse cliente ocorra realmente se for algo muito drástico, assim, ou o estabelecimento fechou, e tal, mas dificilmente ele troca, o cliente dele troca a solução porque ele viu uma campanha na internet oferecendo um menor preço, por exemplo. Ali tem uma relação de confiança muito forte. E essa relação de confiança acaba levando, sim, esse cliente a indicar outro cliente, né? Essa satisfação, porque ele tem ali essa relação de confiança, né? Especialmente em algumas cidades pequenas. A gente tem algumas software houses que atuam nessas regiões que chega a ser no nível de mas você é o fulano? Você é o filho do... Você é filho de quem? Você é filho de quem, né? É por causa aquele contexto mineiro ali, né? Você é filho de quem? E acaba tendo esse modelo de indicação. Eu, particularmente, eu acho que eu não acho ruim você se calçar dentro do modelo de indicação. Como os números estão mostrando, ele traz mais retenção, ou seja, ele traz mais LTV. Agora, eu acho que existe oportunidade aí de potencializar o modelo de indicação. Sofisticar o modelo de indicação é que muitas empresas às vezes não conhecem. E modelo de indicação, ele é algo muito potente. A gente tem casos de startups que cresceram grandemente através de um modelo de indicação, fomentando o modelo de indicação, né? Então, acho que aqui cabe um insight para os nossos gestores aí a investigar mais sobre como sofisticar, já que esse é um modelo que funciona, como sofisticar mais fomentar mais, trazer mais resultado com o modelo de indicação, que é algo que já funciona. Sim. Né? Além do que, o que eu vejo também é uma frustração, no outro contraponto, de grande parte de empresários que tentaram investir num meio digital e não tiveram sucesso. E aí, por conta de a dificuldade de achar uma empresa que faz um bom trabalho de mídia, e a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem um grande parceiro da TecnoSpeed, né? O Instituto Marketing, ele tá sempre com a gente no Tecno Update. Especialista, né? Ele é especialista e ele fala, cara, vender software não é igual vender alface, é diferente. Você tem que ter um jeito de trabalhar é diferente. Então, pegar uma agência muito genérica, eu vejo que trouxe uma frustração para grande parte dos empresários. Acabaram se surpreendendo negativamente, né, com esse tipo de investimento. E aí, meu sentimento, tá? Falando em cima dos dados que vocês estão trazendo, meu sentimento é que isso faz o empresário se afastar um pouco desse tipo de estratégia. E possivelmente retardando o ritmo de crescimento, né? Possivelmente. É bem, bem possível que isso aconteça, né? Tem a dificuldade, né? Essa dificuldade tem feito Ele recuar. pensa, né? O investimento em mídia online não é para mim. E muitas vezes é essa frustração, né? Pegou um trabalho, não foi bem feito. Pegou talvez alguém que fez, que é generalista, que não entende esse mercado, esse público. Não deu certo, frustrou. Fala, não é pra mim, e abre mão, né? E a gente vê o contrário acontece, né? Muita gente que arrisca, não dá certo, tenta de novo, entra outras alternativas, outras estratégias, mas persevera ali na estratégia de investimento em mídia, que tem umas taxas de crescimento maior de receita de clientes, né? Sim. Ou às vezes tem uma taxa, um modelo complementar, né? Não vai apostar só na mídia, mas a mídia vai complementar a fazer esse trabalho. Legal, gente. Marcelo, algum ponto em relação às vendas que você queira destacar, que você chamou atenção nos números? Assim, pegando esse gancho aí, falando de retenção, eu acho que
ponto é o seguinte, quando você traz um novo cliente ali para tua carteira, esse cliente custa, né? É o que a gente chama de CAC, custo de aquisição de cliente. Uhum. Se você adota uma estratégia de boca a boca, talvez o teu CAC seja menor, né? Quando você faz outro tipo de investimento, né? Talvez o teu CAC seja maior. De toda forma, eu acho que o ponto-chave nisso tudo, para você entender se vale a pena apostar em outros canais, né? É você fazer uma análise do custo que esse cara custa para você trazer esse teu cliente para a empresa, com o dinheiro que ele vai deixar na mesa. Ou seja, teu software custa R$1.000 por mês, o cara vai ficar 3 anos com você, quanto que você vai rentabilizar? Custo de CAC, ele vai se pagar ao longo do tempo? Em quanto tempo o investimento que você fez para trazer esse cara vai se pagar? É por isso que quando a gente olha alguns indicadores de retenção, né, a gente percebe que algumas empresas não estão muito bem, né? Porque nós temos aqui empresas que relataram que, em média, elas estão perdendo clientes com menos de 1 ano. Então, o cara traz um novo cliente, fica ali 5, 6, 7 meses e o cliente dá churn, sai. E quando a gente olha para um modelo de SaaS, né, tendo em vista o valor médio que os softwares cobram no mercado, né, muitas vezes, em menos de 1 ano, o software não se paga, né? Então, uma análise essencial que os gestores têm que fazer é o tempo que o teu cliente está ficando na carteira. Né? Então, via de regra, pelo menos uns 3 anos, né? Claro que vai variar de negócio para negócio, mas se o teu cliente está ficando em média menos que 3 anos, a recomendação que eu deixo aqui é para você se aproximar desse cliente, conversar com ele, entender as nuances, o que ele gosta, o que ele não gosta, para melhorar, né? Tua intenção é que ele fique aí o máximo tempo possível na tua carteira, mas menos que 3 anos realmente não fica algo sustentável. Aqui a gente não vai conseguir aprofundar, né? A ideia desse bate-papo aqui é só tirar alguns insights sobre esse panorama. A gente não vai conseguir aprofundar em todos esses números, mas teve algum fator que te chamou a atenção para essa perda de cliente? Quais os fatores que foram mais elencados ali como perda de clientes ali no relatório? Olha, o que me chamou a atenção, Jonathan, é que boa parte dos gestores, eles elencam fatores externos para justificar a perda dos seus clientes. Isso para mim me chamou a atenção, porque muitas vezes, talvez, você acaba pegando no ego, né? Reconhecer uma falha tua. E eu não percebi que as empresas estão fazendo muito bem essa reflexão. Então, a maior parte aqui dos motivos das perdas, olha, é porque o cliente fechou as portas, beleza, isso pode acontecer realmente. É porque o concorrente está cobrando valores absurdos, impraticáveis, né? Então tá jogando culpa ou pro concorrente ou pro teu cliente, que enfim, né? Mas eu vi pouca gente fazendo uma autorreflexão, entendendo, olha, eu tô perdendo cliente porque o meu produto, porque o meu serviço não tá legal, porque eu tô errando aqui, tô errando acolá. Pouca gente fez isso, tá bom? Mas dos que fizeram, o pessoal tá falando que o software ele não tem todos os recursos que os clientes estão precisando, né? Funcionalidades. As funcionalidades, porque as necessidades dos clientes mudam ao longo do tempo. Se você olhar, sei lá, 20 anos atrás, ninguém falava de e-commerce, de marketplace. Hoje é uma realidade, a empresa tem que estar no digital. Né? Atender por WhatsApp, nem pensar, né? Nem pensar. Antigamente, eu vou fazer uma assinatura de documento, é imprimir papel, caneta. Hoje não, a realidade é outra, né? Prestador de serviço é assinatura digital. E o RP tem uma função muito importante dentro dessa evolução de necessidades, né? Então, por exemplo, como que uma empresa vai vender online, né? E vai estar vendendo ali Magalu, Decathlon, Centauro, em vários marketplaces. Como que ela vai conseguir atualizar o preço, por exemplo, em todos esses marketplaces? Como que ela vai saber se ela tem estoque para atender todo mundo? Essa informação está no RP, né? Então é essencial que o RP esteja conectado, né? Entendendo quais são as demandas dos clientes, né? Então, o que eu vi é isso, né? Muitos software houses perdendo clientes porque o RP não está acompanhando as necessidades. É interessante porque, assim, do mesmo modo que a software house está buscando um crescimento, o lojista, o varejista, ele também está buscando crescer. Sim. Ele também está buscando expandir. E aí ele vai, eu vou entrar então num marketplace.
E aí vai começar, como você tá falando, né? Eu vou aqui, o que eu preciso? Vai lá e você cadastra no Marketplace, e aí ele começa a ter uma necessidade, porque ele começa a viver uma outra realidade. E automaticamente ele vai querer cobrar mais também do software que ele está usando, que tenha algo para atender aquela nova necessidade. Né? Então você vê como uma cadeia que vai levando outra a se conectar e a se modernizar. E aí eu acho que a gente volta lá na inovação, né? Porque entra no âmbito, né, dos softwares se reciclarem e estarem prontos para atender uma nova realidade. E nesse sentido, só para não perder o gancho aqui, em torno de quantos % na média as empresas estão investindo em inovação, em trazer oxigenação para os seus softwares? Qual que é o padrão de mercado, vamos dizer assim? Olha, o que a pesquisa trouxe é muito legal falar de crescimento e inovação. Né? Foi interessante porque você vê que as empresas que investiram mais de 10% da sua receita em inovação cresceram mais de 20%. Olha aí. Então, aquelas que se destacaram no crescimento, quando você vai ver qual que é a participação do investimento em inovação da receita, você vê que também é justo. Já as empresas que apontaram que investiram até 5%, em torno de 5%, não cresceram 5%. Não conseguiram crescer. Investiram pouco, cresceram pouco. Quem investiu mais, cresceu mais. Né? Então está fortalecendo a sua base de clientes, está fazendo com que sustente o seu negócio. Interessante que a proporção foi de 10, investiu 10, recolheu 20, outro que investiu 5, muitas vezes nem recolheu os 5. Né? Entendi. Então foi muito interessante esses dados que a pesquisa trouxe. E aí está a decisão agora para os gestores de software, né? Qual o percentual da minha receita eu vou investir? E é interessante esse ponto, né? Porque às vezes é fácil jogar a culpa também no vendedor, né? Mas, meu vendedor não vende nada. Mas, cara, mas qual que é o recurso que o teu vendedor tem na mão para chegar lá na ponta e encantar o cliente, né? Encantar o prospect. Chegar lá e falar assim, olha, tô aqui com um grande emissor de nota fiscal. O cara ia falar, tá, legal, muito bom que eu tenho um ótimo emissor de nota fiscal. Mas o que mais que eu tenho aí? Porque nota fiscal o Marcelo tem, o Rafa também tem. E aí esse é o recurso, né? Como é que você vai trabalhar isso para convencer aquele prospect? E aí entra a necessidade da inovação, porque o cliente acaba tendo outras necessidades também. Né? Evoluir isso, entregar mais valor para o cliente lá na ponta também é muito importante, né? Eu vejo que não é, evidentemente, que aquela indicação, aquele boca a boca já traz uma quebra de objeção, já traz uma quebra de barreira muito importante, mas eu não sei se ela vai ser suficiente, ou melhor, pelo que vocês estão dizendo, os números estão dizendo que ela não é suficiente para garantir o crescimento ou para atrair mais clientes. E outro ponto que a inovação traz é a oportunidade de você falar com o seu cliente. De você fazer uma visita, motivo para você conversar com ele. Né? Porque muitas vezes você chega lá, se você não tem muito assunto, o cliente ele vai manter o mesmo ticket. Uhum. Então a inovação é motivo para você aumentar seu ticket com o seu cliente. Ter uma abordagem a mais com ele. Né? Então a inovação, além de trazer mais clientes na base, como comentei, mas também ele traz mais ticket médio, né? Então, 2 fatores importantes aí para todo software house, né? O crescimento não é só na base de clientes, mas também no ticket médio. Legal. Bom, aqui a gente começa a falar de inovação e aí vai longe, porque são 3 apaixonados por inovação, ainda mais quando a gente tem números para balizar o que a gente está falando, e é a realidade, tá? Eu quero deixar o convite para você. A gente gravou um episódio falando especificamente sobre inovação. Vou pedir pro pessoal deixar um cardzinho aí. Então você clica nesse cardzinho aí que você vai ter acesso a esse episódio na íntegra sobre inovação como diferencial competitivo. Beleza? Mas a gente não tem muito tempo aqui para se aprofundar em todos os tópicos do panorama. Então eu vou passar já para um outro aspecto do panorama que é analisado.
que tem tudo a ver com esse mercado de desenvolvimento de software, que é gestão de pessoas, né? E pessoas. Afinal de contas, desenvolvimento de software, até esse momento, né? A gente está num momento de revolução aí com o ChatGPT, com o presidente da NVIDIA falando que em breve não será mais necessário ter programadores, né? Enfim, aí polêmica, né? Polêmica, como diria um velho apresentador, um grande apresentador, por sinal. Mas o que apareceu aí, Marcelo, nas pesquisas em termos de pessoas que te chamou a atenção nessa perspectiva de pessoas? O que me chamou a atenção aqui foi entender quais são os critérios que o colaborador olha para decidir se ele fica na empresa ou não. Muitas vezes, né, o empresário, o gestor, acredita que é só salário, né? Eu tenho que dar um salário maior, tem empresa de São Paulo atacando meu colaborador porque ele está pagando mais, eu estou perdendo meu colaborador para ele. Mas não é só isso. Isso que me chamou a atenção. Existem uma série de outros fatores que o colaborador olha. Muitas vezes esses outros fatores valem até mais do que o próprio salário. O colaborador vai olhar qual que é a cultura da empresa, quais são as oportunidades de crescimento, principalmente quais são os benefícios que a empresa vai oferecer para o colaborador. Vai olhar como que são as práticas de gestão da empresa, qual que é o líder, como que é a relação com o líder direto, a relação com os pares. Então existem uma série de fatores, né, que influenciam na permanência ou não do colaborador. E um dos que mais chamou atenção aqui foi relacionado aos benefícios, né? E eu particularmente acho que os benefícios realmente as empresas têm que olhar, porque é muito mais fácil você plugar um novo benefício do que aumentar o salário, né? Porque tem taxa, tem imposto, né? Aumentar o salário impacta muito mais financeiramente para a empresa do que você colocar um benefício, né? Então nós conseguimos ver alguns dos benefícios que as empresas estão ofertando, né? O home office, ele apareceu bastante aqui, né? Então isso, principalmente quando a gente fala no setor de tecnologia, acaba sendo algo bem relevante, né? O home office ele já havia aparecido significativamente na pesquisa do ano passado. Então, na verdade, ele mostra que se consolida aí como um benefício, quase como um direito adquirido, vamos dizer assim, de grande parte das empresas, porque quem não oferece esse tipo de benefício provavelmente vai ter dificuldade de retenção. Não é isso, Marcelo? Eu vejo dessa forma. Mas assim, acho que cada empresa vai ter a sua cultura, os colaboradores vão ter as particularidades. E é importante o gestor conversar com seus colaboradores, entender quais são as necessidades, né, entender que tipo de benefício faz sentido ele implementar. Pode falar um pouco da TecnoSpeed aqui, algum case nosso, ou já vai fugir muito? Não, fica à vontade. Desde que esteja relacionado à pesquisa, esse é o objetivo. Trazendo um pouco da nossa realidade, né, porque é um dos benefícios que acabou não aparecendo tanto na pesquisa, mas foi uma análise que nós fizemos, eu inclusive participei dessa análise, nós olhamos benefícios relacionados à questão da saúde, tá? Então, a telemedicina, né? A gente trabalha em home office e a telemedicina, por ser algo digital e tudo mais, a gente entendeu que poderia fazer sentido, né? Então, nós começamos a buscar alternativas, né? Encontramos uma alternativa, mas o que pegou pra gente? Que eu poderia dizer aqui para dar alguns insights aqui pro gestor. Entender que muitas vezes o benefício que você vai estar colocando, ele tem um ROI. E qual foi a conta que nós fizemos, né? Para avaliar a telemedicina? Nós olhamos o histórico que os nossos colaboradores apresentavam de atestado médico, né? Então, basicamente é o seguinte, o colaborador vai fazer uma consulta ali com o médico, e a gente começou a analisar o tempo das horas que ele gastava. Então, ia numa consulta, espera. O cara ia lá, colocava 4 horas de atestado, né? O outro ia lá, colocava 3 horas de atestado. Pô, o que será que está acontecendo? A gente foi conversar com o colaborador. É que o médico era do outro lado da cidade, eu gasto 40 minutos de translado, eu chego lá, eu tomo um chá de cadeira, tenho que esperar 1 hora para falar com o médico. E aí, quando vê, o cara perdia meio período do tempo. E a empresa... Isso é um custo para a empresa, porque as horas são abonadas. Então, a gente fez uma estimativa do tempo que uma consulta de telemedicina gasta, né? Telemedicina é 30, 40 minutos, a consulta está feita, né? Então, a gente analisou o tempo de economia que esse colaborador tem, né? A quantidade de horas que seriam abonadas seriam menores, e o valor que custava a telemedicina para os colaboradores. E a gente viu que a telemedicina se paga, né? Muitas vezes só nessa economia de tempo de atestado.
É muito mais barato você contratar uma telemedicina do que você não ter a telemedicina. É engraçado, né? Então você melhora a produtividade dos seus colaboradores e, em contrapartida, também você apresenta mais benefícios que vai contribuir com a retenção. Legal. Muito bom. Rafa, você tem algum ponto a destacar a respeito dessa parte de gestão de pessoas que você pincelou aí dentro dessa pesquisa? Eu vi a parte de benefícios mesmo que me chamou a atenção, né? Então ela foi a que trouxe mais. Então o desafio do que eu vejo que a pesquisa traz é que eles estão, os gestores respondentes estão colocando isso como um desafio criativo, né? Em qual é o benefício? E aí a minha recomendação é não tente adivinhar, pergunte para o seu colaborador. O que gera valor para ele? Qual que é o benefício que é interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer adivinhar, vale academia. Aí quando você coloca o plano, pouca aderência, né? Então você fica tendo nessa tentativa, né? E benefício, quando você lança, é difícil você voltar atrás. Sim. E equilibrar o ROI aí, né? Como o Marcelo colocou. Porque aí ele vai ter um custo, mas como é que isso vai retornar para a empresa? Às vezes ele não está tão direto igual... como o caso que o Marcelo citou agora, tem que analisar outras nuances aí de retorno para a empresa, né? Às vezes o colaborador ele ainda não tem talvez tenha uma coparticipação, né? Ele fala, poxa, mas eu não quero ainda. Mas de repente para a empresa poderia subsidiar 100% que ainda valeria a pena, né? Dependendo do benefício que se introduz ali. Legal. E os que te chamaram a atenção então são... dos benefícios, então, o Marcelo, principalmente o home office que apareceu Sim. em mais destaque. E você vê que a retenção é maior, né? Os benefícios. Aí a gente vai ter uma outra discussão que não dá pra gente entrar aqui, que é a respeito de home office, produtividade, né? Tem gente pró, tem gente contra, e eu não vou entrar nessa seara agora, porque senão a gente vai estender o tempo aqui, vai ultrapassar o nosso tempo. Agora indo para um outro ponto, que também é muito importante para uma empresa de software, que é a tecnologia, o desenvolvimento. Rafa, que insights você tirou desses números aí que foram levantados no panorama? Olha, é um dilema, né? Que a gente vem discutindo ao longo dos anos, mas na pesquisa 26% das empresas apontaram que a arquitetura de solução on-premise ainda é uma barreira para escalar, né? Enquanto as empresas que já migraram para o SaaS, para a nuvem privada, já tem menos desafio técnico. Porém, tem outras questões, né? Essa é uma discussão antiga, né? Então, eu vou ou não vou. Quando eu vou, quando eu não vou. O que eu tenho que fazer para me preparar? O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Porque tem, né? Colocar na balança esse dilema aí. Sobre a modelo de distribuição, então, do software ainda tem um equilíbrio, vamos dizer assim. E aí, só trazendo um contexto pro pessoal. Há uns 5 anos atrás, vamos dizer, talvez até mais, um pouco mais, a grande discussão que se tinha era sobre como levar o software para a nuvem. Basicamente isso. E aí, diversas alternativas surgiram no mercado. Desde virtualização até reescrita do software completo. Cara, eu conheço algumas empresas que reescreveram seus softwares e investiram uma grana. E eu conheço algumas que estão nesse processo, agora 2025, né? Ainda estão nesse processo, né? Fazendo essa reescrita do software para uma tecnologia mais moderna, vamos dizer assim, né? Mais escalável, pensando nessa estrutura nuvem. Em geral, qual que é o grande argumentação? Olha, por exemplo, eu vou fazer uma atualização, eu faço uma atualização só na nuvem, então todos os meus clientes estão atualizados. Agora, eu conheço empresas que atendem muitos clientes e que criaram uma dinâmica de atualização que não necessariamente dependem de um software estar na nuvem. Ele tem uma conectividade e faz essa atualização. Ele busca a informação na nuvem, mas atualiza local. E a nuvem ainda tem uma outra discussão que é o quanto de custo você leva para o teu cliente pelo teu software estar na nuvem. Então, vamos supor, o Marcelo tem um software lá, desktop, ele baixou, instalou na máquina dele. Qual que é o custo que eu cobro do Marcelo, como software house, cobro do Marcelo por ele estar usando um software desktop?
eu não tenho custo com a nuvem. Então, teoricamente, eu consigo uma margem de lucro maior porque ele está usando o poder de processamento, o Marcelo está usando o poder de processamento da máquina dele. Agora, quando eu levo esse meu software para a nuvem, eu vou ter que pagar uma nuvem e eu vou cobrar mais do Marcelo por conta disso. Então, esse é um dilema que eu acho que as empresas... Teve toda essa movimentação de vou para a nuvem, mas a hora que viu o custo, aí falou assim, não sei se a nuvem é tão boa assim, algumas até estão agora no meio do caminho, pelos números aqui que você tá trazendo. Isso, né, isso aí mesmo, ainda tá como apontando na pesquisa como um grande desafio, né? É um dilema ainda, vou ou não vou? Evidentemente que a nuvem traz outros benefícios, né? E agora, essa questão do custo para levar, ou levar a qualquer custo também é um outro problema. Tem manter, né? Tem a manutenção, né? Sim, e a virtualização, se você vai para um modelo, não vou reescrever, vou levar ele desse jeito mesmo, é um jeito caro de você ofertar isso para o cliente lá na ponta, principalmente olhando para o ticket médio, grande parte das soluções aí do mercado. Então, aqui eu acho que a gente ainda vai conviver com esse dilema por alguns anos. Sim, vamos trazer isso aí também. Eu acredito que vai ser assunto aí para os próximos anos, né? Esse dilema aí a gente vai entender melhor ao passar o tempo, porque a gente vê que passou anos e ainda se permanece, né? Entender qual que é o melhor cenário para cada tipo de software, cada tipo de empresa, né? Legal. Gente, a gente tá aqui no nosso tempo aqui já bem acelerado. Como eu falei, o objetivo hoje é a gente dar uma pincelada em alguns elementos que estão no panorama. Nosso objetivo hoje não é apresentar o panorama completo para vocês. Eu espero que já tenha dado para tirar alguns insights. E eu queria deixar aberto aí para vocês, Marcelo e Rafa, trazer alguns insights que a gente ainda não comentou aqui, mas para a gente fechar esse nosso papo. Alguns insights que vocês tiveram aí para os nossos ouvintes aí. Quem começa? Eu? Patrão, né? É um insight que a gente até já fez algum convite, mas vale um reforço, né? O investimento em inovação e diferenciação para o crescimento. Então a gente vê que quem está investindo mais está crescendo mais. Isso os números estão mostrando. Os respondentes nos trouxeram isso. Então, o meu insight é, eu como gestor, eu ia para essa linha, né? Buscar inovar com parcerias, que empresas podem me apoiar, que essas empresas têm que eu possa junto adquirir delas e levar para o meu cliente, né? Então, é uma dica aí que eu vejo que o Insight trouxe. E para 2025, se eu quero sair dos 5%, quero ir lá junto com o pessoal dos 20%, quero me manter nos 20%, é manter inovando, né? Quero sair dos 5%, começo a inovar. Eu vou buscar no mercado quais são as oportunidades que eu posso levar para agregar para o meu cliente, que ele vai... Isso, a inovação não traz só, como eu falei, não só novos clientes, mas também a retenção daqueles. Aumenta o ticket médio. Né? Então a gente vê isso aí, num modo geral, na pesquisa, é um insight que eu fecho aqui essa parte. Legal. Valeu, Rafa, Marcelo. Assim, eu gostei muito da tua reflexão e eu acho que isso é onde ficou mais pujante para mim também. É o retorno que a inovação traz, né, para a empresa. E é muito importante estar no planejamento e investimento. A gente sabe que no dia a dia a software house está muitas vezes apagando incêndio, né, está resolvendo o problema. E é difícil você inovar, né? Difícil. Muitas vezes empresas optam por criar um laboratório de inovação para focar em inovação, né? Mas independente se vai ter isso ou não vai, é importante ter o planejamento. Inovar muitas vezes não é barato, né? Você tem que desenvolver uma nova funcionalidade, muitas vezes você não conhece uma regra de negócio, você tem que imergir na regra de negócio para depois desenvolver. Muitas vezes o que você vai desenvolver não está adequado com as necessidades do teu cliente, né? Então eu queria ressaltar aqui que existem maneiras de você co-criar inovação dentro da tua software house. Existem uma série de soluções no mercado que facilitam você colocar e agregar valor dentro do teu software. Então a minha recomendação é, olha essas possibilidades que nós temos, né? Aqui nós falamos uma série de tendências, de evoluções. A TecnoSpeed é um exemplo. Nosso portfólio é pensado nas necessidades, nas novas necessidades
que o cliente lá na ponta tem. E a software house precisa implementar isso para continuar atendendo com excelência os clientes. Tá? Então, minha recomendação é: olhe possibilidades para você inovar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais barata e de uma maneira mais assertiva. Além disso, a recomendação é se aproximar mais dos seus clientes para entender quais são as necessidades. Não espera o cara dar churn e muitas vezes culpar o mercado, culpar o X, Y, porque você perdeu ele. O cliente vai te dando sinais que ele está insatisfeito com alguma coisa ou que ele precisa de alguma coisa ao longo do tempo. Não uma decisão que ele vai tomar de uma hora para outra. Então, faça um trabalho de CS, converse com ele periodicamente, né? Monitore algumas métricas que sinalizam que ele está insatisfeito com alguma coisa. Então, eu fecho com essas duas considerações, Jonathan, falando da importância da inovação e da importância de fazer um CS bem feito. Boa. Bom, quero aproveitar para agradecer vocês dois aí pelas reflexões, é um papo muito rico. E também aproveitar para agradecer o pessoal que esteve com a gente aí até agora. Destacar que o panorama ele vai estar disponível, então a nossa produção aí vai deixar o link em algum lugar nesse vídeo ou na descrição, né? Para que vocês possam baixar, terem acesso, e também lembrar que a gente tem um grupo de discussão de gestores de software house no WhatsApp. A gente pode também evoluir essa conversa por lá ou trazer alguns insights. Também vou pedir para o pessoal deixar o link aqui para você que deseja participar com a gente, ingressar nesse grupo. Beleza? Valeu, pessoal, brigadão mesmo. Então, se você ainda não baixou o Guia da Software House aí Panorama 2025, não perde tempo não, pega essa informação aí que é de suma importância para a tua empresa, para você se preparar para esse novo ambiente de 2025. Valeu, gente. Valeu, até a próxima. Até o próximo Além do Software.